Então, eu sou agrônoma, eu formei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, sou mestre em agronomia pela Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul também. E eu sou bem nova, tenho 27 anos, faz mais ou menos uns 3 anos que, não, uns 2 anos que eu já formei no mestrado, tá? E eu tava aí nessa busca de conquistar um lugar no mercado de trabalho, né, Su? E E aí como o é... que me impacta. Ai, desculpa. Eu ia te perguntar como é que você me conheceu. Então, eu te conheci através de uma amiga que nessa conversa de que eu não conseguia, né, um Uhum. espaço, e ela me disse, mas Fran, tu sabe que eu conheci uma mentora que ela auxilia nessa busca e eu acredito que vai ser um grande avanço para ti. E aí eu falei para ela, tá, me passa logo que eu preciso, né? E aí daí eu foi em abril. Foi em Uhum. abril que eu comecei a te seguir. Abriu Aham, desse... no final. Isso, no final de abril. Olha só. Legal, Fran. E quanto tempo que você já estava buscando emprego, Fran? Conta como foi. Antes de você falar quanto tempo, vamos entender primeiro aqui a trajetória, né? Você formou em agronomia e aí logo depois você entrou no mestrado? Isso, eu formei em agronomia e aí eu comecei a trabalhar num escritório de consultoria agrícola. E Uhum. aí deu poucos Com meses e estágio eu ou trabalho fixo? trabalho fixo. Tá. Isso, trabalho fixo. Aí poucos meses eu passei no mestrado na Federal. E aí, Uhum. naquele momento, eu acreditei que era necessário aprimorar os meus conhecimentos técnicos, né? Uhum. E aí, eu tomei esse passo de ir Uhum. cursar. E Uhum. aí, no final de 2020, eu, eu me formei, né? Eu defendi o mestrado. E no início de 2021, eu recebi uma proposta. Eu estava já procurando emprego, né? E aí eu recebi uma proposta Uhum. dessa loja que eu trabalhei, que eu Uhum. fiquei trabalhando nela por um ano. Uhum. Eu precisava financeiramente, né? Uhum. E era uma loja de uma amiga minha. E Uhum. aí eu topei na hora, assim, é uma loja que vende de tudo, desde móveis a móveis planejados, e Uhum. a parafuso, a cano, nossa, de tudo, de tudo. E Ou aí seja, eu comecei a não trabalhar área, era uma loja fora da tua área, tipo, totalmente. Entendi. totalmente fora, Su. Isso. Só que ali começou a virar algumas chaves para mim referente a competências que eu Uhum. aprendi no CI, né? Uhum. E ali eu adquiri muitas competências Uhum. que somaram muito para minha formação profissional e Uhum. foi um marco também assim na minha vida. E aí no Uhum. fim eu trabalhei um ano ali e deu um ano eu pedi para sair Uhum. para estudar para um concurso. Porque Uhum. eu já estava também numa situação de que eu não estava conseguindo nada nesse todo um ano que eu fiquei lá na loja. Eu Uhum. mandava currículo, olha, eu tentei de tudo e É. não consegui. Aí muitas pessoas me diziam assim, Fran, quem sabe tu muda de profissão, tu faz outro curso, sabe? E aí chegou a passar na minha cabeça, né, que eu não estava, não era aquele o meu lugar, né? E que eu Uhum. precisava mudar de área. E foi bem difícil. Nossa, E quantas deusas hoje não pensou exatamente a mesma coisa que você, né? Eu pensei sobre isso também. Teve uma época que, da mesma coisa, eu estava num emprego muito, muito ruim, eu não via perspectiva, eu não conseguia avançar. E eu realmente também cogitei se engenharia florestal era para mim, se eu tinha, sei lá, você começa até a viajar, sei lá, eu acho que eu não tenho talento para isso aqui, eu acho que
sei lá, é para outra pessoa, talvez me enganar, sabe? Não, não é para todo mundo isso aqui. E é muito triste, né, esse momento da nossa carreira, porque faz você olhar para trás e falar, pô, 5 anos, no seu caso acho que foram 7, né, porque teve um mestrado, 7 anos, mais um ano aqui, 8 anos, e aí, né? Vi minha juventude Foi. passar no processo, e aí? É isso aqui? Foi bem isso. E eu sempre fui uma aluna muito dedicada, sabe, Su? Eu Uhum, sempre tinha as melhores notas, eu sempre fui muito dedicada e isso me uhum, doía bastante, era bem dolorido para mim, assim. uhum, E aí eu cogitei, né, de mudar de área, só que aí nesse um ano, quando completou um ano nessa loja, saiu um concurso, abertura, na verdade saiu que iria sair uhum. Tá, esse isso é- concurso. Tá ótima essa frase. E aí eu resolvi sair da loja e ficar em casa estudando para esse concurso, né? E foi aí que eu te encontrei. Olha Foi só. numa tarde, foi numa tarde, né? Que essa minha amiga já havia me falado de ti. E aí eu comecei a acessar, né, os seus conteúdos gratuitos e Uhum, também naquela ânsia de que abrisse turma para que eu conseguisse, né, ser sua aluna. uhum. Também eu via o depoimento das meninas da turma anterior e eu ficava enlouquecida. Eu dizia, meu Deus, eu preciso. E aí, sim, foi mesmo. Os depoimentos delas fizeram muita diferença para mim também. Inspiram. E inspiram, com certeza. E muitas histórias ali também eram parecidas com a minha, né? Uhum, Referente à autoestima baixa, uhum, a sem confiança, uhum. eu já não tinha mais confiança, né? E por aí vai. Uhum, perfeito. Quando a gente recebe muitos não, está prestando para muitos processos, acaba que isso é natural de acontecer, né? Tem gente, Fran, que acha que é só pulverizar currículo, né? Eu já fui essa pessoa e a primeira coisa que a gente aprende é que não é assim que funciona, né? As coisas. Primeiro precisa de um foco e tudo. E quando você estava contando, né, que você estava procurando e tudo, quando você decidiu que ia realmente focar em uma coisa, em um cargo, e como foi para você essa virada? Foi dentro do CI? Foi depois que você me conheceu? Como foi isso? A chave começou a girar quando eu te conheci, né? Hum, Que eu vi que era possível. E Uhum, que eu não precisava mudar de carreira, né? Que uhum, eu não precisava se era aquilo que eu gostava, que eu amo a minha profissão. E eu comecei a entender que eu não precisava mudar uhum, de área, né? E que era possível. E uhum, tendo tantos exemplos, eu comecei a pensar, nossa, mas se ela conseguiu, eu uhum, também consigo, uhum, né? Se ela aplicou esse método, se eu aplicar, eu também vou conseguir, uhum. né? Eu não tinha estratégia nenhuma. Os meus currículos era um currículo só que eu mandava para todas as empresas. Sim, só vai. E eu não tinha estratégia nenhuma. Eu errava muito na configuração de currículo. E aí foram detalhes que foram sendo ajustados. E no CI foi a gota que faltava, sabe? Uhum. Para vir a ponto positivo, né? A contratação. Sim, eu A falo. contratação. Estava conversando um pouco antes, eu falo que movimento, gente, gera movimento. Muita gente quer, mas fica assim, ó, na cabeça. Ai, eu quero tanto emprego, mas fica aqui na cabeça só. E quer, mas a coisa não acontece, né? Então, o movimento, principalmente aquele movimento onde você investe em alguma coisa, que é uma decisão que não é uma decisão da noite pro dia. Não é uma decisão que, tipo, é,
realmente você pensa sobre o investimento, né? E quando você coloca, investe em você, você naturalmente você já vira uma chave e fala assim, pô, eu botei dinheiro nisso aqui, eu acredito nisso aqui, então eu vou botar isso aqui em prática. Porque a maior parte das pessoas não consegue porque simplesmente não executa. Não executa. Hoje eu sou promotora técnica de venda. Ai, que maravilha! Então, antes, né, de você estar procurando a parte de vendas, né? Você achava que o fato de você não ter trabalhado exatamente como promotora de venda, você não ter experiência nessa área, não ter tido contato ali com o agro dentro de empresas e grandes empresas, né? Você achava que isso também te atrapalhava? Com certeza, com certeza. Até então eu não tinha em mente o que eu tinha aprendido nesse tempo todo, né? E quais as habilidades e as competências que eu havia adquirido. E também eu não conseguia ver os meus resultados anteriores, embora eu não tivesse essa experiência propriamente dita, eu tinha outras competências que são necessárias para o cargo, né? Então, fez com que eu descobrisse que eu tinha muito a ver com o cargo e eu nem imaginava. Fez com que eu descobrisse os meus resultados obtidos anteriormente, né? Seja lá no mestrado, seja até mesmo na universidade. E foi só alinhado, sabe? Fez com que eu conseguisse enxergar, alinhar e colocar para frente. Uhum. E na entrevista você conseguiu usar isso? Competências que você adquiriu ao longo de outras áreas? Eu me esqueci de comentar, né, Su, que eu fui encontrada pelo LinkedIn. Ah, verdade. Uma ferramenta, né, que até então eu não utilizava da maneira adequada. Na verdade, eu só tinha por ter, assim, eu não sabia o quão poderosa ela a ferramenta. E eu tinha até, nas primeiras aulas ali do CI, a gente até comentou, né, na limitação que a gente tem de postar, de se conectar com outras pessoas. Eu era assim, eu pensava, nossa, mas nem me conhece, como que eu vou estar pedindo para me conectar com a pessoa, né? E aí, outra chave gerou na minha cabeça, né? Toda a parte de network, enfim, muita coisa girou. E eu comecei a fazer esses ajustes no LinkedIn e o gestor me encontrou ali. Ele que me ofereceu, né, essa vaga. Então, eu fui para a entrevista com o RH, né? Toda aquela parte. E ali com o RH eu já estava muito segura, né? Eu assisti uma aula, né, sobre apresentação pessoal, sobre perguntas, métodos de narrativa, método de resposta também, de segurança, né? A gente fica muito nervoso e é normal. E ali você ensina os métodos, né, para que a gente se acalme, para que a gente se sinta autoconfiante. E foi isso. Me Aí, ajudou muito, assim. Foi outro tipo de entrevista. Foi outro tipo de entrevista. Fran, quando você saiu da entrevista, você achava que ia passar? Sim.